Plano de fuga de Jair Messias Bolsonaro do Brasil pode estar em andamento. Quais seriam os países que poderiam receber o ex-presidente da República e quais imbróglios jurídicos poderiam acontecer? Eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo de agora. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer aqui a leitura do nosso QR Code, porque você vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço que você colabore digitando o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui embaixo, ou historiadoroficial@gmail.com. Muita gente tem levantado a possibilidade da fuga do Jair Messias Bolsonaro do Brasil. A alegação é que ele já sabe que será preso, a quantidade de materialidade que existe envolvendo alguns casos que foram ali caminhos para se indiciar o Bolsonaro e que será muito em breve denunciado pelo Ministério Público e, na consequência, será julgado já em 2025 e tende a ser condenado a mais de 20 anos de prisão no Brasil apenas pelo crime ali de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Muita gente tem levantado a hipótese do Bolsonaro fugir do Brasil. Teria já algum histórico para isso, Carlito? Já teria alguma suspeita? Lá no início do ano, a gente vai lembrar que o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria, fato que só foi revelado depois, inclusive, por um veículo da mídia internacional, o The New York Times, e que ele foi lá para a Embaixada da Hungria sem avisar a ninguém. Isso foi visto, inclusive, como um risco de fuga do Bolsonaro, já que, em tese, ele estando dentro de uma embaixada, não se pode simplesmente ir lá e invadir esta embaixada, alegando que está fazendo a invasão da embaixada ali para se prender o Bolsonaro. A gente viu até que aconteceu recentemente em alguns países da América Latina uma situação similar, mas isso fere alguns acordos internacionais, gera inclusive um problema diplomático, mas eu preciso explicar para vocês aqui como é que poderia acontecer isso e quais problemas isso poderia gerar, né? Antes de tudo, a gente precisa lembrar aqui o que é que poderia acontecer. Primeiro que se um país interfere na soberania do outro a este nível, você pode ter o rompimento de relações democráticas, ou melhor, diplomáticas, e até pedido de expulsão daquele representante da embaixada ou daquele país no nosso país. Segundo, a gente precisa fazer o cálculo de quais países estariam dispostos a arranjar um imbróglio diplomático, deste tamanho com o Brasil para poder proteger o Jair Messias Bolsonaro. Muita gente tem até levantado ali a possibilidade de países que o Bolsonaro poderia fugir. Outras pessoas têm dito que ele não pode fugir porque ele não tem passaporte. E eu preciso lembrar para vocês que ele pode fugir sem passaporte sim, meus amigos. Como, Carlito? Na fuga do Bolsonaro, e eu vou apontar aqui 4 países que eu acho que ele pode fugir, ele solicitaria provavelmente asilo político nesses países, alegando que ele é perseguido. Quais países, Carlito, você acha que o Bolsonaro poderia migrar para poder tentar se proteger e evitar que os crimes que ele cometeu sejam punidos? Eu tenho apontado na minha análise aqui 4 países. Seriam Hungria, Polônia, Arábia Saudita ou El Salvador. Eu não acredito que ele irá para a Argentina, eu não acredito que ele fugirá para os Estados Unidos da América e receberá, por exemplo, lá um amistício por parte do Donald Trump, né? um salvo-conduto, uma permissão de estadia como asilado político. Apesar do Trump ser um dos líderes da extrema-direita global, eu não acredito que ele vê no Bolsonaro esse potencial todo. O resultado da eleição do Uruguai também é algo que complica a situação, de certo modo, para a extrema-direita global. A última eleição agora de 2024 também, de certo modo, meio que melou parte do plano da extrema-direita no Brasil, que imaginava que conseguiria dominar várias e várias capitais, que quadruplicaria, que quintuplicaria o número de prefeituras sob o controle deles, mas na verdade só conseguiu dobrar, né? Então assim, eles imaginavam que teria o PL cerca de 2.000 prefeituras, conseguiram fazer um quarto disso, conseguiram fazer 510 prefeituras. É muito, é cerca de 10% ali praticamente dos municípios do Brasil, mas não é dentro daquilo que eles imaginavam. Então, por mais que muita gente tenha falado, mas é porque eles colocaram a meta lá em cima, mas é por isso, é por aquilo, mas o resultado foi muito bom. Basta lembrar que o Partido dos Trabalhadores quase dobrou também o número de prefeituras que eles comandavam no Brasil, tá? E que voltou a ter uma capital
no seu governo, ou melhor, sob a sua administração, a partir de 2025, algo que tinha deixado de acontecer em 2020 pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil. E aí o Jamil Chad traz aqui esse material na coluna dele lá no UOL, que é o seguinte, ó. Extrema-direita se articula e gera temor de fuga de Bolsonaro a embaixadas. Numa postagem em suas redes sociais neste fim de semana, o deputado Eduardo Bolsonaro tentou criar um paralelo entre a ditadura chavista na Venezuela e o indiciamento do seu pai, o ex-presidente indiciado por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro. A intenção era de reforçar para a extrema-direita mundial a teoria da existência de uma suposta ditadura de esquerda no Brasil. Aqui é até engraçado, né? Porque eles ficam tentando fazer paralelo do Brasil com a Venezuela, mas eles esquecem que o Lula rompeu com o Maduro justamente porque o Maduro teria descumprido o combinado, inclusive em respeitar o resultado das eleições na Venezuela e apresentar provas ali se teve fraude ou se não teve fraude. Então, assim, até onde eles querem ir com essa narrativa não faz muito sentido, porque vai contra o que eles mesmos estão pregando, por um motivo bem simples, tá? Até nos áudios que viralizaram nas redes sociais no último final de semana, pela matéria do Fantástico sobre os golpistas, você tem ali um dos militares falando o seguinte: ah, vamos esperar o Brasil virar uma Venezuela? Democracia é o baralho. Democracia é o baralho. Então, peraí, eles estão dizendo que a Venezuela é um regime antidemocrático, é uma ditadura e que isso é um absurdo, mas eles querem colocar uma ditadura no Brasil. Qual a lógica do pensamento desses indivíduos? Vocês entenderam como é que é a lógica deles? E aí segue. Um dia antes, outro indiciado pela Polícia Federal, Paulo Figueiredo, que escreveu nas redes sociais do Elon Musk, onde tudo é permitido, sua versão da realidade paralela que seu movimento alimenta, a de que vive uma perseguição injusta. Ao se apresentar em inglês em uma tentativa de criar uma narrativa aos estrangeiros, ele fala do avô famoso, mas esqueceu de dizer que o seu antepassado era um ditador, João Batista Figueiredo, aquele que amava os cavalos frente às pessoas, né? O neto agora diz que se sente honrado por ter sido indiciado. Entendo essas acusações como parte de uma campanha de intimidação da Gestapo de Moraes para silenciar a mim e os meus esforços para conscientizar o público e o governo americano sobre a contínua queda do Brasil na ditadura, que está se alinhando cada vez mais com a China, que é uma ditadura também na análise deles lá, né? Que fique claro, não respondo a intimações, nem recuarei no exercício de minhas liberdades dadas por Deus, disse em tom desafiador. O que é engraçado é que ele fala isso lá dos Estados Unidos da América, né? Eu queria que ele viesse falar isso aqui do Brasil, falar, não vou à delegacia, não vou depor, não vou responder processo, não vou fazer isso. É o corajoso de internet, que geralmente é assim, certo? Mas a sua última frase que chamou a atenção de muitos em Brasília. Estou confiante de que sob uma nova administração que valoriza a liberdade, os Estados Unidos verão esses acontecimentos com a serenidade que merece. Trump apenas chega ao poder em 20 de janeiro de 2025. Bolsonaro hoje não tem acesso a seu passaporte, mas já mostrou que gosta de dormir em embaixadas estrangeiras, como ocorreu em sua visita prolongada e jamais explicada na representação da Hungria em Brasília em fevereiro deste ano, tá? O caminho se adotado criaria uma crise diplomática inédita, mas não é descartada como cenário por interlocutores da justiça. Adidos da Polícia Federal do Exterior e da diplomacia consultados pelo UOL, o tema é acompanhado de perto, segundo fontes da capital. Experientes embaixadores estimam que para tomar uma decisão de dar asilo a um país estrangeiro, terá de pesar o impacto que isso terá para a relação bilateral. O custo político pode ser altíssimo, indicou um deles. A reação do Itamaraty seria de denunciar o envolvimento na política doméstica e mesmo retirar da capital respectiva do seu próprio embaixador como um sinal de protesto. Portanto, não seria uma decisão simples. Traduzindo, não se pode dizer que Bolsonaro vai simplesmente pôr a embaixada ou vai fugir e que não vai ter nenhum tipo de retaliação por parte do governo brasileiro. O que eu acho que deveria acontecer e que a polícia, inclusive, já entendeu. Na minha análise, como mero estudante de direito, assim como outros juristas, inclusive, que atuam na área do direito há muito tempo, que não são só estudantes, né, que são agentes ali da operação do direito de muito tempo, o Bolsonaro já reuniria as condições presentes aqui, ó, aqui, no artigo 312 do Código de Processo Penal para se ter uma prisão preventiva decretada contra ele. Vamos ler o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, hoje, solto, o Bolsonaro continua fazendo lives no seu canal, né, em redes sociais, no seu perfil no Instagram ou em perfil de aliados, atacando a democracia, atacando o Estado Democrático de Direito, que inclui, inclusive, as instituições democráticas do Estado. STF, Presidência da República, Congresso Nacional, a própria ação da Polícia Federal também, que ele diz ali que é criativa, que inventa provas, que faz isso, que faz aquilo. Tudo isso tem jogado os seus aliados contra as instituições de Estado, e isso é motivo para se ter a decretação da prisão preventiva contra ele. Mas, aparentemente, vai se seguir todo o rito legal até se prender o Bolsonaro, até porque o julgamento não deverá se prolongar. A denúncia, se não for apresentada ainda no final desse ano por Paulo Gonet Branco, da PGR, ao STF, deverá ser apresentada já no início de 2025. O julgamento será marcado, não demorará, será rápido, e o Bolsonaro tenderá a ser condenado, pelo menos nesse caso de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Ele terá uma pena superior há 20 anos. Eu até vi alguns veículos da mídia tentando passar pano, dizendo que o Bolsonaro, a partir do ano que vem, terá 70 anos e o crime que ele cometeu prescreve pela metade do tempo. Só que eles não citam o tempo que os crimes têm e quanto terá após a idade do Bolsonaro, chegar a 70 anos. Eu não vou citar aqui não, porque eu vou deixar eles fazerem o trabalho direitinho deles aí, vamos deixar ver até onde eles vão alimentar. Mas essa narrativa, meu amigo, não vai colar, porque dará tempo do Bolsonaro ser julgado e tudo leva a crer que condenado até antes de se ter ali a prescrição do suposto crime cometido por ele, certo? E aí o que é que me resta aqui, já que eu não acredito que terá prisão preventiva? O que me resta aqui é seguir o que está presente no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as chamadas medidas cautelares diversas à prisão. Ou seja, são medidas alternativas que se tem antes de levar o indivíduo para a cadeia. Ou seja, em tese, a prisão ela não é a regra. Em tese, a prisão ela é a exceção. Porque um dos institutos que nós temos ali como seres humanos de maior valor, além da vida, é a liberdade. Então a prisão, em tese, é uma exceção. Porém, vide o risco de evasão do Bolsonaro do Brasil, já que ele tem recursos financeiros para isso, uma rede de apoio internacional e meios para poder ser evadido do Brasil para não ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu e que fomentou dentro de uma rede chamada de organização criminosa. Eu acho que, no mínimo, um monitoramento por tornozeleira eletrônica deveria acontecer com o Bolsonaro. Por quê, Carlito? Porque, sendo bem honesto para vocês, o risco de fuga do Bolsonaro do Brasil é real. Se os pés de chinelo que a gente vê por aí, por exemplo, como o cara lá daquele canal de humor sem graça e como o próprio Oswaldo Eustáquio, eles conseguiram se evadir do Brasil, o próprio Zé Trovão, quando não era político, né, conseguiu fugir para o México. Imagina o Bolsonaro, com a rede de apoio que tem, com os recursos financeiros que tem, com a organização que a extrema-direita global tem. Os países, na minha análise, poderiam ser 4 nesse momento. Pode ter outros, mas nesse momento eu diria que ele poderia ir para El Salvador, ser acolhido lá pelo Nayib Bukele, poderia ir para a Hungria, poderia ir para a Polônia ou poderia ir para a Arábia Saudita. Muita gente tem apontado a possibilidade da Itália, mas lembrem vocês que desde 2022, se não me falha a memória, os parlamentares da Itália já começaram a discutir que se o Bolsonaro ou qualquer outro indivíduo que tenha ascendência italiana ou que tenha, né, ali nos seus antepassados italianos e que tente utilizar a cidadania italiana para fugir de responsabilidades legais no seu país de origem, não poderá ficar na Itália. Então eu não acredito que ele iria para qualquer país da Europa. Eu acho que ele só iria para a Polônia, para a Hungria, ou iria para a Arábia Saudita, ou iria para a El Salvador. Carlito, ele pode ir para os Estados Unidos da América também? Pode ir, mas, como eu disse, até que ponto Trump estaria disposto a se envolver em um problema diplomático com o Brasil para agradar um aliado chinfrim como o Bolsonaro? Qual o sentido que isso teria? Para fortalecer a extrema-direita global. O Trump tem quase 80 anos, meus amigos. Ele não está muito preocupado com o que o Bolsonaro vai fazer, não. Ele quer fazer o último governo dele ali, de uma maneira abilolada ali, e colocando em prática tudo aquilo que ele imagina ser o ideal para dentro dos ideais que ele acredita. Mas eu acho que as autoridades brasileiras devem ficar atentas. Muita gente está falando que já deve ter agentes monitorando o Bolsonaro, isso e aquilo.
Lembre que a história de que tinham agentes monitorando o Bolsonaro também já existia desde fevereiro. Ele foi para a Embaixada da Hungria e a gente ficou sabendo por informação de um país estrangeiro, de um veículo da mídia estrangeira, do The New York Times. Então, não duvidem da possibilidade de fuga do Bolsonaro, até porque, como eu já citei aqui nesse canal, só existem dois meios de o Bolsonaro não ser punido. O primeiro é ele ter aula presencial com o Olavo de Carvalho, acabar dando cabo à própria vida, né? Porque os covardes geralmente fazem isso, não querem enfrentar de cara os problemas, dão cabo da própria vida. E o outro é se ele fugir do Brasil. E não descartem essa possibilidade. Mas eu queria a sua opinião aqui, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like e até o nosso próximo encontro. Tchau!